Estamos aqui para a gravação de mais um programa da série Diálogos sobre Estamos falando hoje aqui, vereadora Ana Belém. Professor, eu queria conversar um pouquinho com o senhor para saber exatamente essa conversa que o senhor teve com o ministro Mantega sobre o imposto mínimo, essa ideia de entender com mais detalhes a proposta, que o senhor já falou, mas eu acho que é algo que vale. Queria saber qual que é a sua da arte dessa situação, como é que está dando isso? Em realidade, o que foi... Porque é estranho, porque na verdade é incompatível com essa reforma tributária proposta, que na verdade a ideia disso é dessa... Em realidade não, viu? Porque a reforma tributária hoje, que foi enviada ao Congresso Nacional, ela tem um centro muito claramente definido. Ela só mexe no tributo sobre circulação, não é que ela mexe basicamente no ICMS e centralizando a legislação do ICMS e criando um IVA federal unificando alguns impostos. Ela não toca no imposto de renda, ela não toca em mecanismo de previdência, ainda que diga que vai reduzir, muito, digamos, frouxamente, ela toca nessa questão, dizendo que vai reduzir a contribuição patronal 1% ao ano, mas não diz como é que vai ser financiada essa redução, essa desoneração de carga, nada. Então ela apenas identifica um interesse, mas ela, de fato, só se concentra no imposto sobre circulação, que é o ICMS, e a criação do IVA, que é o grande... Ela não fala em imposto de renda, não fala em previdência, ela não fala em impostos municipais, ela não toca em vários outros aspectos do sistema tributário. O que a ideia do Partido da República, que é quem está desenvolvendo essa proposta do imposto mínimo, é o seguinte: é complementar o projeto do governo atuando em duas áreas. Uma área de interesse estritamente técnico, que é esse que nós acabamos de discutir. É 0,5% para você desonerar a folha de salário das empresas. E com isso reduzir informalidade, aumentar a empregabilidade, garantir fontes mais estáveis de financiamento à Previdência, de maneira universal, geral, etc. O outro lado do projeto do imposto mínimo diz respeito ao imposto de renda. Por quê? Aí é um interesse mais, eu diria, político. O governo Lula, ele tem se caracterizado, Eurico, por atuar muito generosamente no topo e na base da pirâmide econômica. Né? Hoje, não tem dúvida alguma, a massa da população brasileira sente-se melhor assistida pelo governo Lula do que por qualquer outro governo. Bolsa Família, 11 milhões, é muita gente, 11 milhões de famílias sendo atendidas com Bolsa Família. Salário mínimo hoje, seja por que razão for, são $200. Até 5 anos atrás, o grande objetivo do presidente Fernando Henrique era chegar em $100 de salário mínimo, hoje é mais de $200. Emprego aumentando, desemprego caindo, crédito consignado. Quer dizer, hoje a massa da sociedade brasileira sente-se atendida pelo governo Lula. Por outro lado, se há uma coisa que ninguém pode acusar o governo Lula de fazer, é não praticar uma política extremamente pró-mercado. Hoje ele tem uma política essencialmente capitalista pró-mercado. Nunca as empresas brasileiras ganharam tanto dinheiro, nunca os bancos estiveram tão bem estruturados e tão rentáveis, nunca as empresas nacionais estiveram tão bem capitalizadas, inclusive abrangendo, saindo para fora, transformando-se em empresas transnacionais. Então o governo Lula tem atendido os muito ricos e os muito pobres. Agora, a classe média está ensanduichada, pagando uma carga tributária altíssima até para o governo poder fazer essa política. Então qual era a ideia? É fazer um gesto para a classe média. Porque foi a classe média que elegeu o Lula. Não se esqueça disso. Foi a classe média que elegeu o Lula. E ele perdeu a classe média. Principalmente por causa dessa questão de mensaleiros, etc. A classe média desembarcou do governo. E uma tentativa seria trazer de volta a classe média através do quê? De benefícios no imposto de renda. Daí a proposta de se aumentar os limites de isenção do trabalho. O projeto não é reduzir ou acabar com o imposto de renda da pessoa física. O projeto é desonerar o fator trabalho nos dois lados. Desonera no lado da empresa, através da redução da contribuição patronal ao INSS.
e através do empregado reduzindo ou aumentando os limites de isenção do imposto de renda. E o projeto que está sendo discutido é a elevação do limite de isenção dos atuais R$ 1.372,81 até um patamar que poderá chegar a R$ 30.000 mensais. Ou seja, praticamente o imposto de renda ficaria restrito apenas aos grandes rendimentos, aos altíssimos salários. Esse é o teto, né? Provavelmente esse limite de isenção pode se situar aí no valor de 10, 12 mil reais por mês, que já englobaria 99% da massa dos assalariados brasileiros. Mas então essa é a ideia do imposto único, trabalhar também no imposto de renda como um gesto e como um projeto de desoneração da classe média via desoneração do assalariado, do trabalho, e, por outro lado, desonerar o trabalho do lado do empregador via redução da contribuição patronal ao INSS. A gente está discutindo aqui, na verdade, o IR-fonte, não é? Ou seja, aquele que, quando eu recebo, se eu recebo acima de 1.362, eu tenho que pagar. Fonte e ajuste também, porque, em realidade, o limite de isenção é que seria elevado para, vamos supor, de 1.372 para 5, 6, 8, 10, 12 mil reais. Então, na fonte, esse passa a ser o limite de isenção, e aqueles que eventualmente tenham rendimentos superiores, no ajuste também vão ter o benefício desse limite de isenção mais alto. Só para entender, professor, então, na verdade, os 30 mil mensais aqui. Mensais. Então, quem ganha até 30 mil mensais... Esse é o teto. Com 0,5% de uma contribuição sobre movimentação financeira, se poderia isentar todos os salários brasileiros até 30 mil reais mensais. Agora, politicamente, é demais. Politicamente, eu acho que não seria aconselhável um limite de isenção tão alto, porque a sociedade brasileira é pobre. A sociedade brasileira tem uma renda per capita de 6 mil dólares, vamos supor, 6.500 dólares por ano, de 12, 13, 14 mil reais por ano. Não faz sentido você dar isenção para quem ganha 2 vezes a renda per capita por mês, a renda anual per capita por mês. Então, eu acho que o limite de isenção na faixa de 8, 10, 12 mil reais seria mais do que suficiente, atingiria plenamente o objetivo de favorecer 95% da classe média brasileira. A maior parte dos assalariados que estamos assistindo hoje deve se enquadrar nessa faixa de 10, 12 mil reais por mês, e com isso o governo estaria trazendo um pouco mais de isonomia, um tratamento mais equilibrado. E veja, isso tudo substituído por 0,5% de contribuição sobre movimentação financeira. Professor, para deixar isso muito claro, esse 0,5% é 0,5% mais 0,5%? Aí seria mais meio. Então, repetindo bem, 0,5% você desonera a folha de salário das empresas. E com outros 0,5% você poderia desonerar até 30 mil reais por mês do assalariado. Ou seja, eu sou um assalariado, ganho 10 mil reais por mês. Eu tenho um desconto de 27,5% do meu salário, acima de 1.372 é 15%, depois a partir de um determinado patamar é 27,5%. Eu passaria a ter a tributação apenas além do limite de isenção, vamos supor, de 10 ou 15 mil reais. Então, com 0,5% eu posso desonerar até 30 mil reais de limite de isenção. Mas não creio que seja necessário, e eu creio que politicamente o projeto deve estabelecer um limite de isenção, vamos supor, 8, 10 mil reais, o que é mais do que suficiente. Aí a alíquota não seria meio, seria provavelmente 0,4, 0,35, 0,4. Que já seria fantástico. Professor, uma outra pergunta, aproveitando o senhor aqui. O PIS/COFINS era um tributo fácil de cobrar antigamente, porque era acumulativo, mas criava distorções na economia, pelo menos hipoteticamente. Está vindo o IVA federal aí. No inciso 8, colocado no artigo 153, está que ele incidirá sobre quaisquer bens e serviços. Depois, ele define no parágrafo 2 do mesmo dispositivo, considera serviços tudo aquilo que não é bens. Ou seja, a base é indefinida o que será, e a grande questão depois vai ser a lei ordinária que vai definir os moldes da não cumulatividade, ou seja, os moldes da cumulatividade do imposto. Será que, até para essa ideia do IVA federal, será que não seria melhor, em vez de um imposto não cumulativo, um imposto cumulativo com uma alíquota menor também?
que você pensa a respeito? Veja, logicamente eu defendo essa linha, que é a linha do imposto único. Eu acabaria com o IVA, acabaria com o ICMS e colocaria um imposto de movimentação financeira único. Como eu falei, com 2,65% no débito e crédito, acabaria com tudo, inclusive com o imposto de renda. Completamente, totalmente. Agora, dentro da lógica que o governo está pondo no seu projeto, o IVA federal faz sentido, porque acaba com um tributo complexo, inclusive com uma legislação. É um tributo semi-cumulativo, né? Porque por exemplo, prestador de serviço continua ainda no PIS/COFINS cumulativo, outros setores estão na. Tem os dois regimes. Tem dois regimes. Quer dizer, aquilo é uma salada que nem mesmo os auditores da Receita Federal entendem muito bem como ficou esse sistema. E a criação do IVA, portanto, eu acho que seria uma medida de racionalização dessa confusão nos tributos federais. A minha grande preocupação não é essa. A minha grande preocupação é o seguinte. Eu acho que o governo está caminhando na direção de um imposto único. Só que um imposto único, não com base num tributo sobre movimentação financeira, mas um imposto único com base num tributo sobre valor agregado. Porque na medida em que nós vamos ter o ICMS, que é o IVA estadual, e há quem diga que o projeto do governo é incluir também o ISS no IVA estadual. Cria-se o IVA federal, colocando PIS, COFINS, CID, no futuro IPI, e querem colocar, ficando na lógica dos tributos não cumulativos, querem colocar também a contribuição patronal ao INSS. Essa é uma proposta que, inclusive, o Candir defendeu muito durante a Comissão de Reforma Tributária, do qual participamos juntos, de colocar a contribuição previdenciária também dentro desse IVA federal. Então, praticamente, nós temos dois grandes IVAs. Esses dois grandes IVAs estariam unificando uns 10 impostos. É quase que um imposto único. Só que é um imposto único sobre uma base declaratória, que é uma base que dá margem à sonegação, cara, complicada, de difícil administração, que gera corrupção. Então o que acontece? A questão do direito a crédito é uma loucura. Além de toda essa complexidade, a alíquota é um mesmo imposto e incidiria sobre uma mesma base. Se você põe o ISS também dentro do ICMS e o IVA federal já tem, compondo a sua base, a prestação de serviço, então é uma mesma base, onde dois impostos seriam cobrados sobre uma mesma base. Não sei se há problema aí de bitributação ou não. Muita gente vai, não, isso aí é uma questão que eu não... Quando a lei, a Constituição permite, pode tudo. Pode tudo. Bom, a minha grande preocupação é o seguinte: para que esse imposto, que é um único imposto, é um imposto único sobre valor agregado, gere o mesmo volume de recursos que todos os impostos que foram eliminados estavam gerando antes, porque ele precisa garantir a mesma arrecadação. A alíquota dos dois impostos juntos vai ser 17% ou 18% o ICMS, que é o IVA estadual, e mais, provavelmente, 12% a 13% o IVA federal. Ou seja, é uma única base sendo tributada em aproximadamente 30%. Nós sabemos que a sonegação e a evasão varia na proporção direta da alíquota do imposto. Quanto maior a alíquota, maior o estímulo ao sonegador, maior o prêmio ao sonegador. Então nós vamos compor o nosso problema ao invés de desmontar o problema. Nós vamos agravar o problema. Que nós estamos colocando todos os ovos numa cesta só, sendo que essa é uma cesta declaratória com uma alíquota gigantesca